Amigos e amigas, estamos chegando para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Copa Libertadores da América, pós-jogo entre Fluminense e Grêmio. O Fluminense eliminou o Grêmio nas penalidades máximas e avançando para a próxima fase da Libertadores nas quartas de finais da competição, né? Inclusive já tem o seu adversário definido. O adversário é o Atlético Mineiro. Vamos ter mais um confronto brasileiro nessa disputa da Libertadores da América e nós vamos estar falando aqui. Então, 2-0 no primeiro tempo para o Fluminense, levou o gol no final, né, na etapa final, e mais o Fábio pegou cobrança de pênalti dos pênaltis do Natan e do Cristal. Nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu aí no jogo de ontem para vocês. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, tá bom? Deixando o seu like, o seu joinha, ativando o sininho das notificações para você conferir a nossa programação, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Repito, para você que está acompanhando aí as nossas conversas e tal, terças e quintas, 18 horas no canal do YouTube do Conversas Torcedor Notícias e além também aos sábados, 11 da manhã pela rádio NSC, Rádio Nosso Senhor de Copacabana, 98.7 FM, pela rádio também, acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet e acompanhando pelo YouTube, falando sobre futebol, do futebol do Rio, futebol internacional, o esporte em geral, que nós vamos estar falando aqui para vocês. Certo, pessoal? Então vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do jogo entre Fluminense e Grêmio na Libertadores da América, que o Fluminense, um Fluminense que não é campeão da Libertadores, por acaso, né? O time do Fluminense, o atual campeão da edição, né? O atual campeão da Libertadores da América conseguiu mostrar na noite do Maracanã, na noite de terça-feira, no Maracanã, que manteve essa essência, né? Apesar das trocas de técnico e alguns nomes. Lógico que acabou acontecendo. O Fluminense dominou o Grêmio, abriu os 2-0 ainda na primeira etapa, né? Levou o gol no finalzinho da partida, mas garantiu a vaga dos pênaltis, né? Garantindo aí a vaga na vaga do Fluminense para as quartas finais. O Fluminense com o Thiago Silva abrindo o caminho da classificação com o gol de cabeça, liderando a equipe. Também o Arias fez o gol para o Fluminense aí no primeiro tempo. O Gustavo Nunes, para o time gremista, também marcou. O Fábio pegou cobrança de pênalti do Natan e do Cristal, do rival do Fluminense, será contra o Atlético Mineiro, que venceu diante do São Lourenço em Belo Horizonte. Então temos aí esse adversário que nós vamos estar falando aqui. Então, e como de praxe, né, o Fábio fez defesas, né, foi decisivo nas cobranças, né, de penalidades máximas, né, o goleiro Fábio decisivo nas cobranças de pênalti, e por outro lado o Grêmio volta a sucumbir, né, em penalidades, né, nas penalidades máximas, porque contra o Corinthians na Copa do Brasil foi eliminado dessa forma lá no Couto Pereira, na Copa do Brasil, né? E Cristaldo outra vez parou no goleiro, enquanto o Natan, que entrou para apenas cobrar pênaltis, né? Acabou também perdendo, errando a cobrança, e aí culminando essa eliminação. Então, no lado do time do Grêmio, que teve aí uma estratégia que fracassou, né? De colocar aí uma montagem do Renato Gaúcho, que o Renato Portaluppi montou uma estratégia para fechar e tentar não tentar apenas aí de uma forma nos contra-ataques, para formar uma retranca, né, para se fechar e tentar nos contra-ataques. Aí usar a vantagem conquistada lá no primeiro jogo. Mas o que se viu foi de um time que, né, não se encontrou em campo. O Fluminense conseguiu entrar na linha de três defensiva, inclusive, né? Inclusive, para a gente mencionar, ele mesmo em um contra-ataque que gerou pênalti marcado, né? Por conta do toque do braço do Todd, né? Ex-Fluminense, né? O toque do braço do volante Todd, do Grêmio, ex-Fluminense, por sinal. E o lance do ataque, né, que acontece foi inócuo, né? Pra gente mencionar aqui, foi inócuo. E o primeiro tempo acabou sem uma finalização sequer do Grêmio, né? Sendo do gol ou pela linha de fundo, tanto que no intervalo o Renato desfez essa escolha de três zagueiros
e colocando ali o Cristal na vaga do Kahneman, né? E além da entrada do Gustavo Nunes para a saída do Pavô. E o Jovem marcou para a equipe do time do Grêmio, que levou a decisão para os pênaltis. E falando todo o primeiro tempo de partida, que nós vamos estar falando aqui para vocês, porque o Fluminense precisou de pouco tempo para tirar essa vantagem do time do Grêmio, né? No Maracanã, desde os primeiros minutos, além já deu as amostras que a pressão tricolor poderia acontecer, que a equipe do tricolor carioca poderia ser de fato, né, que mudaria a história na partida, que mudaria esse jogo, né, no Maracanã, e tinha condições de virar. Apesar da tentativa dos gaúchos de marcar em cima, o Thiago Silva aos 13 já subiu mais do que toda a defesa para tentar cabecear pro gol e sair para a festa, né? Fazendo 1-0, né? Cabeceando firme e abrindo o marcador. E aos 27, João Arias já corria para comemorar o segundo gol em cobrança de penalidade máxima após aí do VAR, né? Consultar, o árbitro consultar o VAR para assinalar o pênalti do toque do braço do Todd, né? E o Grêmio avançou depois do segundo gol sofrido e ainda mais terminou a primeira etapa sem finalizações no gol, sem finalizações, né, para a rede, inclusive, sem finalizações para a rede, inclusive. Então, temos aí para a gente falar, temos aí para gente falar aqui também do o time do Grêmio ficou aí, né, teve no primeiro tempo 100 finalizações para a gente discutir aí para vocês, inicial, né, na etapa inicial. O Arias, por outro lado, obrigando o Marquezinho a boa defesa nos acréscimos, né, obrigando ao goleiro do Grêmio a fazer grande defesa já nos acréscimos, o Marquezinho, né, no primeiro tempo, e o Grêmio voltou com as entradas do Cristal e Gustavo Nunes no time e desfez daquele esquema de 3 defensivo, né? Para vocês entenderem. E teve melhorias na partida. E melhorou no jogo, o time do Grêmio na segunda etapa, embora o Fluminense, tenha sido tenha sido mais perigoso no jogo, perigoso na partida. Mais perigoso no jogo, inclusive. E com um quase golaço, né? E com um quase golaço do Paulo Henrique Ganso, que acertou na trave por cobertura, meteu por cobertura e acertando o travessão, né? E o Gustavo Nunes parou, né? O Gustavo Nunes parou na defesa do goleiro Fábio, na equipe do time do Fluminense, né? E também depois perdeu quase na pequena área, inclusive. Quase perdeu aí. E depois perdeu quase na pequena área. E depois perdeu quase na pequena área, né? Depois perdeu quase, né? Repito, na pequena área também. O Renato abriu mais a equipe do time do Grêmio, né? Com a entrada do Gonçalves no lugar do jogador Dodge, que já tinha um amarelo para tentar mudar a situação. E os gremistas, né? Melhoraram na partida e tiveram um gol anulado do Gemerson que teve o gol anulado, né, pelo impedimento. O desconto parecia questão de tempo, né? Monsalve foi ao fundo, né, pela direita e fez o lance, né, e fez acontecer, né? E fez acontecer, né? O Gustavinho, né, desviou na área, passou a levar o jogo, para decisão de penalidades, para decisão de penalidades máximas, né? Inclusive, né, passou a levar o jogo para os pênaltis, né? E está em vias, né, de ser negociado para o futebol inglês, né, para o Bradford, da Inglaterra, via de ser negociado, né, o jogador Gustavo Nunes, né, o jogador que está aí no Grêmio, em vias de ser negociado para o futebol inglês. Então temos aí o time do Grêmio dando, diminuindo, empatando o jogo, decidindo nos pênaltis, mas o Fluminense sobressaiu com as defesas do goleiro Fábio, que garantiram a vaga para as quartas de finais. Então temos aí o time do Fluminense enfrentará contra o Atlético Mineiro nas quartas de finais da Libertadores. Inclusive, eu sou o próximo adversário do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional, inclusive às 9 da noite em Belo Horizonte, lá no Mineirão, às 9 horas da noite, pelo Campeonato Nacional. E o time do Grêmio enfrentará contra o Criciúma no Heriberto Wilson, né, a partir das 4 horas da tarde, 4 da tarde, no estádio no Heriberto Wilson, em Criciúma, o jogo entre Criciúma e Grêmio, tá bom, pessoal? E também os jogos da Libertadores
são marcados aí os jogos da Libertadores aí, que estão marcados, melhor dizendo aí, para vocês entenderem, estão marcados para os dias 18 e 25 de setembro. 18 e 25 de setembro. 18 e 25 de setembro, os jogos das quartas finais da Copa Conmebol Libertadores da América. Então, meus amigos, a todos vocês, muito obrigado pela companhia. A gente se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu joinha, o seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, sempre a partir das 18 horas com vocês, terças e quintas no YouTube, hein? No YouTube do Conversa de Torcedor para vocês, 18 horas, toda terça e quinta-feira, né? Às 18 horas, aqui do Conversa de Torcedor Notícias. E além também acompanhando também aos sábados a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, além da rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, também pelo YouTube do nosso Conversa de Torcedor, acompanhando tudo sobre futebol carioca, do esporte internacional, para você que está acompanhando na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, tá bom, pessoal? Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM para vocês, tá bom? A onda que chega ao seu coração, repetindo para vocês. Muito obrigado a todos pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. A todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Falou, galera!